Algo de errado não está certo. O demônio todo-poderoso tá levando um cacete. E ainda é jogado de cima de um prédio kkk. Será que morre agora? Sem enrolação, vamos pra parte 3 de My Demon. No capítulo anterior teve muita treta, dupla penetração aquática, poderzinho e um tapinha kkk. Tudo certo, mas antes, pra quem tá gostando e não é inscrito, se inscrevam, pra que quando tiver outras partes vocês serem notificados na hora. Agora bora lá. E aqui continuamos com ela se desculpando, dizendo que aquele tapão foi sem querer kkk. Agora imagina se fosse por querer kkk. Diz que tava ficando louco por salvar esse tipo de pessoa. E ela diz que não. Era ela quem estava, por ter o salvado de um afogamento. Eu não sei quem salvou quem aí. Vejam vocês mesmo no capítulo 2 e tirem suas conclusões. Quando seu celular alarma kkk. Olhem essa inovação tecnológica. O aparelho avisa quando tá na hora de ceifar a vida de algum infeliz kkk. E ele vai lá cobrar a dívida. Só lembrando que ele tá sem seus poderes. Vai dar ruim, eu acho. E Durir conversa com a secretária Shin, dizendo que era estranho eles se encontrarem tanto no restaurante quanto no meio da estrada. Shin diz que poderia ser o destino deles dois. Durir fala que ela estava sendo romântica, se pensar por esse lado. Depois disso ela foi visitar a velha Cheon Suk-ju, 71 anos, presidente do grupo Mister, só relembrando um bagulho interessante. No capítulo 2, quando o assassino responde a Durir o porquê da morte dela, ele responde que o porquê era Ju Cheon-suk, ela era o motivo de sua morte. Ou seja, essa velha aí toda raquítica esclerosada, que ainda sobrevive só na base do analgésico pesado. Parece inofensiva, né? Então Durir pergunta se ela estaria escondendo algo dela. Essa velha está escondendo algo. Será? Mas olhem essa carinha de santa dela, dizendo que não estava escondendo nada. E aí, vocês acreditam, galera? E surge um figurante, vindo dar um relatório de finanças da empresa pra velha. Carinha de anjo. A idosa chipa logo eles dois. Eca. Mas quando os dois saem, o rosto dela muda. Essa velha é sinistra, e gosta de uma tesoura molada kkk. Cortamos pra Gu-on voltando pra sua casa. Casa é pra pobre. O maluco morava num teatro gigante kkk. E lá dentro tinha mais um figurante, lendo um livro e dizendo que se caso um demônio não formasse um contrato, ou que não cumprisse o acordo de sofreria combustão instantânea. Seu mordomo se assusta com essa informação, mas Gu-on nem ligava para isso, pois sempre estava fazendo contratos por aí, então nunca se preocupou com isso. E pede para que investigasse uma certa pessoa, suas relações familiares, tipo sanguíneo, namoro, onde morava, absolutamente tudo. O Sr. Park, que é o mordomo, pergunta o porquê. O que essa pessoa fez? Gu-on fala que ela tinha o roubado. Sr. Park pergunta, o que ela roubou? Seria seu coração? Credo kkk. Também acaba percebendo que Gu-on não estava mais com sua tatuagem e resolve testar se ainda tinha seus poderes. Joga um jarro d'água nele e mais uma vez ele tira uma de Thanos. E também mais uma vez nada acontece kkk, como na vez com Durir no carro. E agora que tava todo molhadinho e meio bravo, diz que se entendeu toda a situação, que se apressasse logo nessa investigação, porque iria coletar a alma de algum infeliz. Mas Park pergunta, como faria isso sem seus poderes? Ele responde que não teria problema, já que era um demônio que viveu mais de 200 anos, que seria fácil como sempre foi kkk. Momentos mais tarde a pancadaria rola solta num prédio, e lá está o demônio todo-poderoso, levando um cacete dessa vez pra um marginal e ainda cai de lá kkk. Algo de errado não está certo. Bora voltar uma hora antes para tentarmos entender o que diabo está acontecendo. E uma hora atrás ele já estava levando um cacete também kkk, mas resolve revidar dando uma joelhada nele. Mas infelizmente também não dá muito certo. Até teve a impressão de ter batido numa parede kkk. Dos dois ou ele era muito fraco, ou o maluco era discípulo de Saitama do gueto kkk. Leva mais uns sacodes e cai do prédio kkk. E aqui estamos de volta ao presente, com ele fazendo umas acrobacias louconas. Consegue cair em segurança, fazendo uma pose de herói. Pouso de super-herói! Pena que esse herói correu kkk, correndo e percebendo que não era mais nada sem sua tatuagem. Agora ele estava preocupado de verdade, pesquisando loucamente um jeito de recuperar sua tatuagem, mas não falava nada sobre isso no manual do demônio. Esse manual é aquele mesmo livro que o mordomo Park estava lendo, e liga pro Sr. Park para perguntar como estavam indo as investigações sobre a Durir. Falando nela, Linda estava numa reunião para tentar resolver a perda de 260 bilhões de won que teve, por causa da nó. Para quem não sabe, 260 bilhões de won são 989 milhões 500 mil reais. Quase 1 bilhão de reais de prejuízo essa nó causou, mas não deu em nada essa reunião. Opa, que finalmente a obra vai explicar por que a velha adotou Durir,
sendo que elas não se conheciam e nem tinha nada de parentesco próximo. Também já me questionei muito sobre isso. Então bora pra explicação. Há 17 anos atrás, quando os pais da Duhir morreram, ela tinha 11 anos quando ficou órfã. Contudo, a velha adotou ela porque era filha de um dos fundadores do grupo Mister, que era seu pai. Depois disso, estudou muito e criou sua própria empresa ainda quando fazia faculdade. Ou seja, ela é top e poderosa. E aqui está a famosa Nó, toda feliz porque a empresa da Duhir estava cheia de problemas por causa dela. Mas ela não contava que Duhir estava ali perto só observando, parecendo uma viúva negra kkk. Com um tom ameaçador, mostra fotos dela se pegando com homens mais velhos e pior casados kkk. Diz que seria um escândalo se a mídia e o público descobrissem sobre tudo isso. Nor pergunta se estava ameaçando, mas Duhir fala que não, ainda não era uma ameaça kkk. Duhir mafiosa é insana kkk. Adorei. E no meio dessa guerra fria, Guon resolve ligar, perguntando se poderiam se ver. Ela diz por quê? Diz que depois do acidente ele teve graves sequelas kkk. Ela fala como? Se você estava bem no hospital? Então ele fala que se caso não tivesse acreditando nele, que o visse com seus próprios olhos. Então para resolver isso ela marca um local para se encontrarem. E a guerra fria dar uma leve acalmada kkk. Para quem não entendeu, a Duhir tava meio que chantageando ela, fazendo ela entender que iria lançar aquelas imagens e fazer a empresa e vida social dela ir pra vala, se não a deixasse em paz. Bagulho doido, meu irmão kkk. E aqui cortamos pra eles dois. E de novo ele tratando ela estranhamente bem e educado. Ela pergunta qual foram as sequelas do acidente, porque ele tava aparentemente muito bem, tava até brilhante kkk. Ele fala que estava se sentindo impotente, que não era a mesma pessoa que costumava ser. Mas ela fala que se realmente estava se sentindo mal, devia ir procurar um hospital. Mas ele fala que não, que só ela poderia fazê-lo melhorar, porque ela era a razão dos seus efeitos colaterais, e não o acidente. Credo meloso isso. E olhem essa cena kkk, fede a romance. Cortamos pro Sr. Park falando sem querer pra Jun Star que o Guon tinha perdido a sua tatuagem. Essa Jin Star também morava no teatro. Eu acho kkk. Ao todo até agora são 3, Guon, o Sr. Park e ela, que aliás ela é chonada pelo Guon. Iludida tadinha. E cortamos mais uma vez pra Gu e Duhir indo não sei pra onde. Fica encarando ele toda a viagem, até ele perguntar se ela queria dizer algo pra ele. Ela fala que não era pra entender as coisas erradas entre eles, que tinha aceitado ir só pra fins de ajudá-lo em seu problema e nada mais, que não era um encontro romântico ou coisa parecida. Ele fala que se já tinha terminado de falar que lhe desse a mão. Aí ela pega e dá a esquerda pra ele, pensando que faria uma declaração pra ela kkk. Iludida é pouco. Ele fala não essa, a outra mão. Olhem aí uma observação interessante. Ele só consegue usar seus poderes se ele segurar a mão direita dela. A esquerda não acontece nada. E assim ele sai acelerando e mudando os semáforos das ruas, caçando, como um lobo no rastro de uma ovelha. E adivinhem quem era essa ovelhinha? kkk. Era aquele marginal que tinha dado um pau nele kkk. Chegou a hora de quitar sua dívida. E morreu. Ela ainda estando com ele, pergunta o que ele tinha feito. Ele responde que não era nada pra se preocupar, que agora iria falar o que ele realmente queria dela. Só eles dois ali sozinhos num carro, no meio do nada. Sus, P, I, Tó. E ela imaginando mil coisas que ele poderia fazer com ela ali kkk. Muito bom, uma iludida e um iludidor kkk. Bem equilibrado isso. E paramos por aqui. Se quiserem saber o que ele vai fazer com ela, aguardem o próximo capítulo kkk. Bonde safados kkk. Tchau e deem like.